Boa tarde, grupo. Então, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje não teve Bom Dia Grupo, na verdade a gente não teve nenhuma rotina matinal. Na verdade hoje a gente acordou bem tarde, só deu tempo mesmo de arrumar um pouquinho a casa, lavar o cabelo. Almocei com o Ed e ele já foi trabalhar lá pras 3h30. Então agora já são o quê? 5 horas da tarde. Eu tô antecipando já o jantar, porque eu gosto de fazer o jantar o mais cedo possível, pra quando for de noite já tá a cozinha toda limpinha e cheirosinha. Depois de fazer o jantar, eu tenho que ainda ir no mercado comprar umas coisinhas que estão acabando, vou levar vocês também. Vou passar no banco pra resolver umas coisinhas chatas, depositar um dinheiro, enfim, e vou tentar recuperar minha rotina perdida da manhã o quanto antes, porque hoje tá sendo realmente um dia bem ruim. E quando eu digo que hoje foi um dia bem ruim, vou começar lavando as mãos. Quando eu digo que hoje foi um dia bem ruim, não foi nada específico de ruim que aconteceu. Não é isso. Quer dizer que eu acordei assim muito mais ansiosa do que o normal. Sabe aquele momento que você tá de cabeça cheia, não consegue fazer as coisas direito, fica meio que paralisado? Foi assim que eu acordei hoje. E, nossa, nessas horas é bem difícil levantar da cama. Eu tô sendo aqui bem sincera com vocês. Porque, né, eu não vejo problema em falar isso aqui no canal, até porque esses vlogs que eu faço é como se fosse um diário, né? Um diário onde eu não escrevo todos os dias. Mas o que eu quis dizer com não acordar bem é aquela sensação de ficar meio que se auto-sabotando, sabe? Você se sente meio paralisado, não quer levantar da cama porque tá se sentindo mal e acaba que você não é muito produtivo. Eu tô aproveitando que eu tenho tempo de fazer o almoço durante a tarde, não vou precisar cozinhar à noite, o máximo que eu posso, até porque eu não tô trabalhando. E eu queria aproveitar e falar sobre isso, porque que eu não estou trabalhando aqui em Portugal. E assim, pra resumir bem, de uma maneira bem geral, recentemente, por razões que eu não sei explicar, o emprego mais recente que eu tive agora, no restaurante, eu comecei a ter umas crises de ansiedade. Eu sei que hoje em dia quase todo mundo sofre ansiedade e às vezes nem sabe o que é ansiedade. Tá passando por isso e nem sabe o que é, como eu fiquei por muito tempo da minha vida. Só pra contextualizar vocês, desde criança mesmo, eu tenho memórias de ser uma pessoa mais tímida, só que eu não sabia do que se tratava. Então eu achava que era normal se sentir assim às vezes. Só que eu tenho essas memórias. Eu tenho memória de ser a criança mais tímida, de ser a Laurinha mais quietinha, a criança mais introvertida. Mas isso tudo foi porque eu sempre fui muito ansiosa. Eu sempre tinha ansiedade de interagir com pessoas novas, fazer amizades novas, ir pra lugares novos, enfim. Só que aí, Laurinha quietinha cresceu, foi pro ensino médio e teve sua primeira crise de ansiedade lá no ensino médio. Foi no primeiro ano do ensino médio, nunca me esqueço. E foi horrível. Eu dou risada agora, mas na época foi algo assim mesmo assustador. Então a minha mãe, que também não sabia direito do que se tratava, me levou no médico, um clínico geral mesmo. E ele me passou um calmante. Por que não? Passar por uma pessoa de 14, 15 anos, um calmantezinho. Enfim, eu comecei a tomar o calmante por um tempo, até que chegou uma época que já não fazia tanto efeito, então eu parei de tomar e segui com a minha vida, fui crescendo e lidando com a ansiedade do meu jeito, sempre. Então eu fui pra faculdade, comecei a entrar no mercado de trabalho, comecei a me virar sozinha, enfim. E sempre lidando com ansiedade, coisas simples, tipo ir numa consulta, ir numa reunião de trabalho, até coisas mais sérias. Só que até então, ter ansiedade, ser uma pessoa ansiosa, nunca foi algo que realmente me impedia de ter uma vida normal. Eu mesmo ansiosa, eu ia nas reuniões, eu ia fazer as consultas, eu ia lidando com aquilo do meu jeitinho. E aí, enfim, né, eu fiz a imigração aqui pra Portugal, a gente chegou aqui, comecei a trabalhar, mudei de emprego, várias coisas. A gente foi se desenvolvendo e fomos crescendo aqui. E no meu último emprego, eu comecei a ter crises de ansiedade, assim, muito mais fortes. No sentido de me paralisar, de tremer, de suar frio, de não conseguir falar direito. Coisas assim que eu nunca achei que eu iria passar de novo depois de adulta, sabe? Só que, né, começou a atrapalhar realmente, a fazer coisas normais. Tipo, tirar um atendimento de um cliente no meu trabalho. Coisa que eu sempre fiz desde quando eu cheguei aqui em Portugal. Sempre trabalhei em restaurante, sempre lidei com pessoas, trabalhei com pessoas. E no meu último emprego, isso começou a ficar muito mais difícil pra mim. Então, poxa, é estranho, porque é algo que eu sempre fiz normalmente, de repente virou algo que eu não conseguia mais fazer, eu realmente paralisava. E isso foi no trabalho, isso foi na rua, quando eu andava pelas ruas e via, sei lá, um grupinho de pessoas e essas pessoas olhavam pra mim. Eu congelava. Eu tô me abrindo aqui porque pode ter alguém que se identifique com o que eu tô passando. E também porque eu não vejo problema em falar sobre isso. Mas enfim, continuando. Virou algo que realmente me atrapalhou de ter uma vida normal. Eu comecei a evitar sair na minha folga. Início eu ficava em casa porque eu não queria sair na rua pra ver gente, falar com pessoas. Eu comecei a querer faltar no meu trabalho porque eu não queria atender pessoas, ver as pessoas me olhando. Então isso chegou num nível que realmente me atrapalhou. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a nossa nova aquisição. Deixa eu mostrar aqui, menina. Olha! A gente comprou esse kit de panelas de cerâmica que não grudam com nada. Não precisa colocar azeite, nem óleo, nem manteiga, porque elas não grudam. E olha como elas são bonitinhas. Tcharam! Então vou agora refogar um alho nesta panela sem precisar colocar azeite. Vou mostrar até pra vocês aqui. E olha que legal, as panelas também vêm com esse cabinho aqui, essa alça muito bonitinha. Então você aperta aqui o botão, encaixa
até ouvir o clique e voa lá, já está. Já tá quente aqui, como vocês podem ver, já posso colocar o alho. Vou tirar aqui que é recomendado deixar ela sem a alça. Olha só, sem azeite, sem óleo, sem manteiga, sem nada. E aí vocês vão ver que vai começar a dourar e não tá grudando, olha. Vocês conseguem ver daí? E não gruda nada, gente. Incrível, incrível. Mas então, vamos continuar aqui na conversa. Agora já tá bem douradinho. O arroz lavado, já vou colocar aqui o arroz já lavadinho. E como o arroz integral, ele normalmente é bem mais durinho, eu vou colocar 3 de água para 1 de arroz. Ao invés de colocar 2 para 1, vai ser 3 para 1. 2, 3. Vou colocar também um bocadinho de sal. Por enquanto já está, não precisa mais do que isso. Eu vou cortar a cebola aqui pra fazer o frango. Mas então o que eu tava dizendo, chegou um momento que eu já não aguentava mais ir pro meu trabalho, eu já me sentia mal em todos os sentidos. Eu tava realmente sem saber o que fazer. Tendo um desses dias que eu tava no meu trabalho, eu tava prestes já a sair do trabalho e ir pra minha pausa. Foi um dia bem corrido, bem cheio, foi assim, correria mesmo e estresse e tudo mais. Foi quando eu fui fazer algo simples, como servir um vinho, só servir um vinho. Eu só precisava colocar o vinho, abrir a garrafa e colocar nas taças pra provarem. Coisa que eu já faço há muito tempo. Não é nem pra dizer que foi a primeira vez que eu fiz, não. Eu já faço isso há muito tempo. E assim, era uma mesa de 3 pessoas e o simples fato dessas 3 pessoas olharem pra mim enquanto eu fazia todo o processo me deixou nervosa num nível que eu não sei explicar. Fiquei tremendo, eu comecei a passar mal. Então eu servi o vinho, já tava passando mal, comecei a tremer, deixei ali. Eu acho que eles perceberam quando eu não tava muito bem. Só que como já tava perto da minha hora de ir embora, eu acabei que eu não conversei com ninguém sobre isso. Eu só peguei minhas coisas, fui pra casa pensando em ficar melhor e voltar à noite pro trabalho. Então, quando eu cheguei em casa, nesse dia o Ed tava de folga, ele tava aqui em casa, conversei com ele, falei que eu não tava bem, que eu não tava conseguindo mais, então ele falou, você não vai pro trabalho hoje, a gente vai no hospital. E nisso, a gente foi pro hospital, eu só liguei pra gerente e falei, eu tô indo pro hospital, não tô me sentindo bem, ok. Então a gente pegou o metrô e fomos pro hospital. Chegando lá na emergência, eu lembrei de um detalhe muito crucial, que é, eu não tenho ainda o número de utente. O número de utente aqui em Portugal é um número que os cidadãos portugueses usam para ser atendidos nos hospitais, para fazer consultas médicas e tudo mais. Você, como estrangeiro, só consegue o número de utente depois que você tem a bendita residência, a autorização de residência. E eu ainda não tinha. Então quando eu cheguei lá, eu já tava mais calma e a mulher que me atendeu, na recepcionista, ela falou, olha, atendimento só de urgência e no seu caso, que não é tão urgente contra os outros, vai ser uma fila de espera aí de umas 4 horas só pra ser atendido. Vou colocar o frango nesse daqui, porque eu vou temperar aqui. Ela falou, olha, se você não tá assistindo bem, precisa de uma pausa do seu trabalho, você precisa de uma baixa médica e você não vai conseguir aqui, você consegue nos centros de saúde. Quando a gente tava chegando no centro de saúde, a gente tava meio perdido, porque nunca tinha ido lá na vida. Perguntei pra um segurança de um lugar que tava ali na porta. Eu falei, desculpa, onde é que é o centro de saúde? Aí ele, é aquele ali do outro lado da rua. Só que hoje tá fechado porque é feriado. Aí eu fiz, o quê? Então eles fecham em feriado? Sim. Aí, se a pessoa tá doente, se for uma emergência, vai no hospital. Se não for emergência, você espera até o feriado acabar e volta no outro dia. Só em dias úteis, sábado, domingo também não. Aí eu, poxa, ok, beleza. Fiquei com o dia perdido. No momento que tá tendo um barulho aqui na rua, vamos ver o que que é. Simplesmente Portugal, do nada, me aparece com essa. Umas senhorinhas dançando, tocando música alta, os estrangeiros dançando, mas enfim, né? Ok, até aí tudo bem. Mas enfim, continuando a história do que aconteceu. Eu fui pra casa nesse dia, um tanto quanto revoltada, até postei nos meus stories o que eu podia fazer nessas situações. Então, se você vai pra emergência, você tem que esperar no mínimo umas 4 horas, ou então você vai pra casa, porque o centro de saúde fecha em feriados. Então eu fui pra casa. Eu sei que na emergência tem pessoas com situações piores do que eu, não faria sentido eu estar ali esperando 4 horas, além de cansativo também. Então eu achei melhor a gente voltar pra casa. Falei com o Ed e nós voltamos pra casa. E aí em casa eu ia me acalmar melhor e no outro dia eu tentava ir no centro de saúde de manhã bem cedo, dar aquela lavadinha na mão de novo. Mas aí no dia seguinte ainda resolvi fazer outra coisa. Eu resolvi passar no meu trabalho antes de ir pro centro de saúde. Fui no meu trabalho, expliquei a situação, expliquei que, olha, eu não tô bem, não quero mais vir trabalhar. E ela me entendeu, inclusive me ajudou muito. Ela ligou pra uma amiga que era psicóloga, perguntou o que ela podia fazer pra me ajudar. E aí essa minha gerente, ela me indicou a ir no centro de saúde, mesmo que a mulher do hospital tinha dito, a ir no centro de saúde e pedir ao médico uma baixa psicológica, que basicamente é um atestado médico. Poderia entregar minha carta de demissão, eu tinha ainda 30 dias pra cumprir pra casa, seria de aviso prévio. Então ela falou o seguinte, olha, você pode ir pro centro de saúde, ver se eles podem te dar uma baixa médica e o período da baixa você coloca na sua carta de demissão e não precisa mais vir. Ela até me abraçou
passou, falou que ia ficar tudo bem, enfim. E assim eu fiz. Eu fui no hospital, consegui fazer um número de utente provisório. Você pode usar por 90 dias, sem ter o título de residência ainda. Eu vou deixar aqui na descrição a lista de documentos que eles me pediram pra fazer o utente temporário, porque eu não tô lembrada agora. Então, eu cheguei, consegui fazer o utente temporário, pedi pra fazer uma consulta aberta, que é uma consulta avulsa com qualquer médico, um clínico geral. E chegando lá, eu expliquei a situação toda, conversei sobre o que estava acontecendo. E assim, a médica que me atendeu, ela foi mesmo super compreensiva comigo. Ela realmente parou, conversou. Sabe quando a pessoa olha nos seus olhos e quer te ajudar a resolver o seu problema? Ela conseguiu me dar a baixa psicológica, mas resumindo, fiquei nessa baixa médica aí durante 30 dias. Por isso mesmo que eu tô conseguindo focar mais no meu canal, porque eu tive tempo pra mim, pra descansar, pra fazer mais os vídeos. E por isso que eu estou sem trabalhar, porque eu surtei. A médica, ela me diagnosticou com ansiedade generalizada e índice de depressão. Que novidade. Então assim, atualmente já acabou de acabar o período da minha baixa médica, então eu tenho que voltar a trabalhar, porque senão eu não tenho como pagar os boletos. Eu não vou mentir pra vocês, eu não me sinto 100% bem pra voltar ao mercado de trabalho. Eu não acho que um mês é suficiente pra você tratar de uma doença como depressão ou ansiedade, mas né, a gente tem que voltar, porque as contas chegam e você tem que pagá-las pra sobreviver. Mas olhando pelo lado bom, esse tempo que eu fiquei de baixa serviu pra focar aqui nesse canal. Eu gosto muito de gravar vídeo, foi um hobby assim muito bom que eu desenvolvi. Tô aprendendo a editar, aprendendo a usar o Photoshop e tudo mais. Eu espero que o próximo trabalho que eu encontrar agora seja num horário assim que eu consiga gerir o trabalho com a minha vida pessoal e com os vídeos do YouTube também, porque eu realmente gosto disso. Mas enfim, vou continuar que eu já fiquei conversando aqui e tô esquecendo de fazer o jantar. Enquanto eu tava aqui conversando, eu me distraí e lembrei que eu ia fazer peito de frango grelhado, só que eu cortei ele em cubinhos. Então eu vou fazer ele em cubinhos mesmo. Eu vou temperar ele aqui agora pra mostrar vocês. Então aqui nós vamos precisar de pimentão doce, que fica uma delícia. Sal, é claro. Pimenta preta moída. E como se não bastasse, tem também aqui pimenta 5 bagas. E não fica muito apimentado. E essa daqui eu acho o sabor mais suave do que a pimenta preta. Mas eu acho que esse daqui é o suficiente. Fica bem gostosinho. Vou refogar aqui a cebola, o alho. Tempero ele todinho e depois jogo aqui. É assim que eu misturo todos os temperos do frango de uma maneira bem fácil. Olha só, menina, que maravilha, não gruda nada. Olha, soltinho, soltinho, refogado. Nossa, agora eu percebi que eu burrei. Era pra eu ter cortado a cebola toda de uma vez. Porque eu usei cebola no frango e vou usar agora pra refogar pro feijão. E aí eu vou ter que cortar cebola e alho de novo, cara. E toda hora eu fico tendo que lavar as mãos pra não ficar com cheiro de cebola nem de alho. Inclusive, vocês viram a polêmica que tá rolando no TikTok? A galera lá do estrangeiro tá dizendo que nós, brasileiros, cheiramos a alho. Como assim cheiramos a alho? Tudo bem que a nossa comida tem muito alho. Alho é uma delícia. Adoro refogar alho em tudo. Mas, olha, comparado aos europeus, nós brasileiros, a gente toma muito mais banho. E eu acho que a gente é muito mais cheirosinho, tá? Eu mesmo não durmo sem passar um hidratante perfumado, sem me entupir de perfume pra todo lugar que eu vou. Ainda tenho audácia de dizer, brasileiros cheiram a alho. Aí achei ridículo quando eu vi isso. Por mais que eu goste de alho na comida, eu não quero estar cheirando a alho, entendeu? Tipo, na comida é gostoso, mas fora isso, não. Eu não gosto na casa cheirar alho, eu não gosto quando a minha mão cheira alho. Ah, não, depois que eu terminar aqui, quando eu tiver que ir lá pro mercado, eu vou tomar outro banho. E vou trocar a roupa toda também, que é pra não sair cheirando alho de jeito nenhum. Eu admito falar isso da gente, tudo isso, mas também lá vou eu, né? Refogar mais alho, mais cebola. Mas então agora você me dá licença, tá? Um pouquinho, que eu vou colocar ali uma música pra poder terminar o jantar. Porque senão eu vou ficar aqui conversando e não vou terminar isso aqui nunca. E eu ainda tenho que ir no mercado hoje. Então você me dá licença, tá? Então, pessoal, já estou aqui cheirosinha pra ir ao mercado, né? Pra não chegar lá cheirando a alho, em hipótese alguma. Coloquei uma blusa assim branca, porque eu acredito na teoria de que roupa preta absorve luz, logo ela absorve calor. Então coloquei uma blusa branca pra dar o efeito contrário. Passei bastante protetor solar. Realmente sair nesse calor, a gente tem que usar assim todas as maneiras possíveis de sofrer menos. E também uma shoulder bag pra me auxiliar nas compras, porque eu vou andando e volto andando. Então o look é esse, um tênis básico, short, blusa branca e a shoulder bag. Eu vou tirar o lixo, depois de lá eu passo no banco e depois eu passo no mercado. Então vamos lá agora. Gente, a rua tá lotada de turista, galera. Olha isso. Já levei o lixo, deixei nos dispensers que tem logo ali na frente, tá vendo de lixo? Cara, não dá nem pra andar direito, olha o tanto de gente na rua. É impressionante que, tipo, como a gente tá no auge do verão, tem certos pontos da rua que não dá pra andar, de tanto turista que tem, cara. Não dá pra andar porque a rua tá muito cheia. Eu agora tô nessa rua aqui, tá mais calmo, mas eu vou mostrar pra vocês lá na frente, perto da estação, como é que é. Então, esse aqui é um dia tranquilo, tá?
Tô em frente à estação de metrô, esse comboio, São Bento. Isso aqui hoje tá sendo um dia tranquilo. E a galera aí? Tranquilaço. Aqui na frente já começou a congestionar. Agora a gente tá esperando abrir o sinal para os pedestres. Do outro lado da rua tem uma multidão querendo entrar também. Eu acho que tudo que dificulta são essas construções que atrapalham o caminho. Ó, o sinal nem abriu, a galera já tá avançando, oh meu Deus. E aí fica tudo bagunçado. E assim o sinal ficou verde pra gente, vamos tentar passar aqui. Ai meu Deus. É ônibus passando, gente passando, carro. E tipo, o sinal tá verde pra pedestres, então eu não sei. Cara, parece que não tem passeio suficiente pra todo mundo andar, velho. Mas as ruas ainda são lindas. Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas eu já estou pingando de suor. E olha que o sol teoricamente já esfriou, porque já são mais de 7 horas da noite, quase 8. E olha o solzão aí. E o calor tá demais. Pegar aveia também com proteína, que acabou. Eu peguei aqui já aveia, cebola, arroz integral e umas batatinhas fritas também, porque eu não sou de ferro. E prontinho. No total foi só R$6,71. Prontinho, compras feitas, foi algo bem rápido, como eu falei, eu não ia fazer nenhuma feira do mês, nem nada. E olha esse pôr do sol, que lindo. Como também eu não ia comprar nada muito pesado, dá pra ir no banco agora de boa. Então agora a gente vai lá no banco e depois passa pra casa. Eu ia no banco primeiro, só que como eu vi que o mercado fecha às 9 e já ia dar 8, então eu preferi me antecipar. O que ali eles não são nada modestos, né? Colocaram mesmo Hotel Chique, bem ali embaixo. Hotel Chique, pra gente ver, só a entrada. Hotel Chique, e pronto. 2 estrelas só, e eles acham que é chique isso? Nossa! Eu adoro a arquitetura de Portugal, cara. Olha que lindo. Olha esses detalhes. Olha aqueles detalhes. Olha todos os detalhes. Realmente lindo, lindo, lindo. Tá de parabéns, hein, o prefeito aí. Tem uma lojinha da Burberry logo ali. Uma da Tod's logo aqui. Enfim, né? Coisa simples, coisa simples. Ah, lá vamos nós pela multidão de novo. Ai, meu Deus. O carro estacionado no meio da faixa de pedestres. Ai, sente a paz desse lugar. Se você aí tá achando que não é gente suficiente, eu sinto muito por você, porque eu odeio multidões. Tipo, não dá pra andar, fica um andando na frente do outro, cara. Que barulho, gente. Olha isso, quanta gente. Olha pra ali, velho. Quanta gente. Tipo, não dá nem pra respirar, cara. O certo seria eu pegar essa rua, né, que é a rua de onde eu moro, mas eu vou por outro caminho. Eu sei que é normal e pode ser até frescura da minha parte, eu sou ansiedade mesmo, mas eu não me sinto mesmo bem estar no meio de multidões, cara. Eu me sinto muito mais ansiosa, por isso até que tem dias que eu prefiro nem sair de casa. Porque, tipo, o passeio, né, dos pedestres não tem espaço suficiente para tanta gente. E como o Porto tá aqui sempre em obras por causa do metrô, então as obras ocupam muito espaço, tanto das avenidas quanto do passeio dos pedestres. E aí fica pouquinho espaço pra gente andar e fica muita gente, é uma demanda de turistas muito alta. Eu filmei assim hoje porque hoje tá mais de boa, mas tem dias que tá mesmo gente esbarrando em você e papo de maluquice. Mas enfim, já passou. Agora eu tô chegando em casa. Então, cheguei em casa agora, tá muito calor. A primeira coisa que eu vou fazer é prender meu cabelo. Não gosto muito de prender o cabelo, mas a situação é que tá quente. Comprei só as coisinhas básicas no mercado, como vocês puderam ver. Foi, tipo, só mesmo que tinha acabado. Arroz integral, que custou R$1,48. Comprei 1 kg de aveia proteica, que é dessa marca da Go Active, que é uma marca branca do próprio mercado Pingo Doce. Então fica muito mais barato. R$2,99, 3 euros. Tem 3,3 gramas de proteína por porção. Mas também 5 gramas de fibra, baixa de potássio, Nutri-Score A. A gente tá usando essa daqui pra fazer nossas panquecas, que é muito mais saudável. Peguei só 2 cebolas também, custou R$1,09.
Comprei também batata frita rústica, porque pra quebrar a dieta, né? Vez ou outra eu preciso comer uma besteirinha também, né? Senão eu vou enlouquecer. E é isso, deu um total de 6,71 euros. Só o básico. Agora eu vou arrumar aqui as coisas. Então, boa noite, grupo. Tô terminando aqui meu cafezinho já, que eu tava aproveitando pra adiantar o vídeo, tava editando. E eu lembrei de falar algo que vai parecer muito simples, mas sejam gentis com as pessoas. Às vezes você não sabe o que a pessoa passou, o que ela tá passando, ou o que passa na cabeça dela. Algumas coisas são muito íntimas e as pessoas não querem compartilhar pra todo mundo. Então, às vezes aquela pessoa tá passando por uma dificuldade, tá passando por crise de ansiedade, problemas com depressão, e às vezes você não sabe. Porque, assim, é uma doença, não vale a pena você tratar como se fosse um mimimi, só porque você nunca passou por isso, e eu espero realmente do fundo do meu coração que você nunca passe por isso. Então eu queria falar exatamente sobre isso. Sejam mais gentis com as pessoas, entendam a situação delas, ou então tentem entender a situação delas, no mínimo. Pode ter certeza que os próximos vídeos do canal eu vou aparecer aqui, eu vou estar lutando contra todos esses sentimentos ruins, vou estar provavelmente entregando currículo e tentando me reinserir no mercado de trabalho, então me aguardem aí nos próximos vídeos, vai vir aí agora uma nova temporada. Mas então é isso, eu vou jantar daqui a pouco, depois vou tomar um banho e me preparar pra dormir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, foi mais um vídeo assim pra gente conversar e eu falar o que tava acontecendo. Porque, sei lá, vai que tem alguém que tá passando aí pelo mesmo problema e a gente pode se identificar. Deixa aí nos comentários também se você já passou por isso. Se você quiser conversar, desabafar, fica à vontade. Eu quero que isso aqui seja um safe place. Deixa aí o seu like e o seu comentário pra me apoiar. Nem que seja só um emojizinho, já vai me ajudar muito. Muito obrigada de novo por ver esse vídeo até o final. O meu nome é Laura e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!